Ouvinte Gregário, aqui é Álvaro Pacheco para mais um ano de Gregário. E nesse programa, tendo aqui com a gente o Roger de Moraes. Roger de Moraes, ele teve a formação de biólogo, professor de educação física, mas fez parte da primeiríssima geração de triatlo no Brasil, a partir de 83, competindo na primeira prova, se tornou profissional em 85, até que um trágico acidente de um atropelamento em 92 interrompeu a carreira dele, mas não tirou a paixão. E essa paixão foi indo para a pesquisa, para o trabalho, a partir de 97, evoluindo na Fundação Oswaldo Cruz, no circuito acadêmico carioca, quando, em 2021, ele resolveu formar a empresa que ele tem hoje, que é a EcoFiex, que representa marcas de equipamento de alto rendimento, com profundo entendimento da fisiologia, de todos os derivados, de entender o funcionamento humano e a carga de exercício. Então, Roger, obrigado pelo privilégio do seu tempo de estar aqui com a gente na Gregário. É um grande prazer. Obrigado pelo convite, Álvaro. É um grande prazer também estar falando com você e com seus ouvintes. Vamos começar falando de forma muito macro, de que nos anos 80, e até nem tanto tempo atrás, o conceito de treinamento de endurance, e ciclismo e triatlon estão nessa categoria, e corrida a pé também, que era volume, 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 volume e alguma especialização. Tivemos, há uns 10 anos atrás, a história, primeiro com medidor cardíaco e depois com medidor de potência, de fazer treino intervalado, e aí a glorificação dos treinos intervalados, dos HIITs, e de pouco tempo para cá, a história do Z2, e aí que o Pogacar só anda em Z2, que tudo isso é o que você deve fazer. Mas uma nota de uma coisa que eu estava ouvindo semana passada, de que tudo tem uma vírgula, depende. Então, queria abrir fazendo essa pergunta para você. Hoje, com quase 50 anos de experiência como biólogo, como atleta profissional de alto rendimento, de nível mundial, em centros acadêmicos, trabalhando com equipamentos, representando os equipamentos, o que faz sentido como treinamento? Eu acho que, para responder essa pergunta, acho que a primeira questão importante de se destacar é que toda sessão de treinamento, assim como a programação, obviamente, precisa ter um objetivo biológico. Por que você faz o que você faz? Então, a cada sessão, você deve realizá-la pensando nas adaptações que você quer proporcionar com aquilo que você está realizando. Tendo dito isso, vamos analisar essa situação que você falou. Na década de 80, de fato, tinha essa popularidade do Long Slow Distance, né, o LSD. E depois, nos anos 2000, 2010, se popularizou, vamos dizer assim, o treinamento intervalado que ficou sendo chamado de HIIT, High Intensity Interval Training, né? É interessante analisar esse contexto, exatamente por ter muito tempo de vivência nessa área. Se você for ver historicamente no mundo dos atletas dedicados ao desenvolvimento do performance, que naquela época eram atletas assim, semi-profissionais ou profissionais, né, quem conseguia se dedicar integralmente àquela atividade, eles sempre adotaram esse tipo de metodologia, né? É uma metodologia, inclusive, que quando você analisa na natação, ou no treinamento de corrida, ou no treinamento de ciclismo, quando você tem gerações passando para outras gerações o conhecimento acumulado, você observa em caderninhos e anotações uma metodologia muito parecida com isso daí que a gente está falando, que é predominantemente treinos em intensidade relativamente baixa, tecnicamente seria uma intensidade abaixo do primeiro limiar do lactato, em torno de 40%, 50%, no máximo 60% do VO2 máximo, né? 60% do VO2 máximo, só um número interessante, é em torno do teu máximo, da tua máxima capacidade de oxidação de gordura. Bom, então, se você analisar metodologicamente esses caderninhos que eu estou falando, e vários clubes aqui no Rio, em Belo Horizonte, né, tem isso dentro da natação, que tem uma cultura muito grande em seguir
os passos dos treinadores das gerações anteriores, né? Eles deixam o cargo, às vezes falecem, mas aquela cultura permanece, né? Então é uma maneira empírica de você registrar as metodologias, né? Algo que a ciência depois foi querer entender por que aquilo funcionava. Então, dentro desse contexto, se você for analisar esse treinamento de longa duração, de alto volume e uma intensidade relativamente baixa, né, perto do seu máximo, é um treinamento que permite algumas adaptações importantes a nível celular, de aumento de quantidade e volume de mitocôndria, aumento da quantidade e diversificação também dos capilares e toda a microcirculação, e também prioriza o enchimento ventricular, o que pode contribuir para uma certa hipertrofia excêntrica funcional do coração, que é importante para aumentar o débito cardíaco, que é a bomba, efetivamente, que mantém a oferta de nutrientes para o músculo durante o exercício. É óbvio que, ainda naquela época, você já via isso, né? O LSD não é a única estratégia, existem várias outras estratégias. E só lembrando, o HIIT, né, que ele também gera algumas adaptações muito importantes, predominantemente no contexto de aumentar um pouquinho o seu VO2 máximo, foi concebido na década de 30, 40, né? O Zatopek já era famoso por usar essa metodologia, e ela sempre foi muito implementada no atletismo, no ciclismo e principalmente na natação também. Então, agora, o que você estava dizendo é interessante porque o que se percebe é talvez uma ordenação do conhecimento, né? Primeiro, os atletas fazem, testam, e por uma questão de o que funciona, continua, o que não funciona é descartado. Eles se apresentam a testar isso nos bastidores, né? Ninguém... e ao longo das décadas, né? Ninguém está observando, eles que vão testando. Depois isso se populariza. Então, aí eu vou falar sobre o LSD, ele se popularizou na década de 80, mas ele já foi testado antes. O HIIT se popularizou ali na década de 90, início dos anos 2000, mas ele também já foi testado antes. E aí, uma vez que isso se populariza e ganha alguma relevância social, né, nesse contexto, tanto do rendimento como da saúde, já que você também tem vários benefícios dessa ampliação da rede mitocondrial e de capilares também para a saúde do indivíduo, você, então, tem a ciência se interessando em entender esses mecanismos, né? E verificar, tanto no contexto do desempenho quanto no contexto do desenvolvimento da saúde, se isso realmente é efetivo ou é uma maluquice de atleta, né? Então, eu acho que essa ordenação ela é interessante, porque hoje, se você for na Fundação Oswaldo Cruz e falar sobre exercício, todo mundo vai achar isso natural e vai achar que é uma linha de pesquisa interessante. Quando eu entrei na Fundação Oswaldo Cruz, ali por volta, pouco antes do ano 2000, botar coelho para correr, como eu cheguei a comentar com você, era uma ideia assim esquisita, né? Porque exercício, né, não era uma coisa tão popular. Então o tempo passa e as coisas vão se modificando, o conhecimento vai sendo consolidado, né, ampliado e consolidado, mas acho que essa análise geral é interessante. O que eu estou dizendo em resumo é o LSD ou a Zona 2, né, eles sempre existiram, né? Só que o que houve foi uma popularização, as pessoas ficaram sabendo mais, e com essa popularização a ciência resolveu investigar o que popularizou mais ainda. E não podemos esquecer da tecnologia, né? Porque os medidores cardíacos, começando lá dos Polar, no final dos anos 80, e os medidores de potência em 2000 começo do século XXI, né? 2005, 2010, deram a precisão do que é cada zona, qual é o seu limiar, e aí te dá um número para orientar que não é só na percepção de esforço. Porque aí vem uma curiosidade minha. Lembrando você lá nos anos 80, que volume de treino você fazia combinando as três modalidades e como é que você calibrava? Porque não existia o conceito de HIIT, mas existia o conceito de explosão, né, de sprint.
de largada. E você fazia treinos de alta intensidade e curta duração, mas a única coisa que tinha naquela época era percepção de esforço, né? Lembra a gente aqui como é que você treinava, ou atletas de elite do triatlon que você fez parte, e que volume semanal vocês praticavam? Então, essa história, ela é muito rapidamente, só para entender o contexto, né? Eu vinha de uma escola de natação muito bem estruturada, que era a escola do Minas Tênis Clube, já que eu morei muito tempo em Belo Horizonte. E foi quando eu me mudei para o Rio de Janeiro que eu conheci o triatlo. Só que em Belo Horizonte, um treinador lá da natação, achando que os atletas dele estavam com uma base aeróbica, óbvio que a base aeróbica deveria ser desenvolvida na natação, mas no início da temporada ele sugeriu que os nadadores começassem a correr. E eu nadava 200 de borboleta, 400 e 1.500. Era fundista, mas ainda assim eu queria melhorar o rendimento e comecei a correr. Então, eu conheci a corrida já em Belo Horizonte também, comecei em 80, foi a primeira maratona que teve aqui no Rio de Janeiro, eu vim para correr também, 80, 81, 82, fazendo maratonas e treinando natação. Quando cheguei no Rio de Janeiro e li numa matéria sobre o Ironman do Havaí, esse desafio que envolvia natação, ciclismo e corrida, eu falei, olha, já nado, já corro, só preciso ver se eu levo jeito para pedalar. E era, de fato, o esporte que eu mais me apaixonei mais e que tinha mais facilidade também em me desenvolver. Então, respondendo a sua pergunta, isso daí foi em 1982. Em 83 teve o primeiro triatlon e eu ganhei esse primeiro triatlon, que abriu essas perspectivas todas de desenvolvimento profissional no esporte, né? E só para ter uma referência, você ganhou, era a distância Ironman, quanto tempo você fez no combinado? Não, então, o primeiro triatlon era algo em torno de 1.000 metros de natação, 1.200 metros de natação, 45 quilômetros de ciclismo e 10 ou 11 correndo. Não era uma distância 1.500, 40 e 10, que foi formatado depois, era uma distância assim, estranha mesmo, mas era um evento de triatlon oficial, o primeiro que teve no Brasil, reunindo natação, ciclismo e corrida com atletas de todo o país, inclusive um grande ciclista, né, que era o Osmar Campesato, que é aí de São Paulo. Ele participou dessa competição e, junto com outros atletas, ele errou o caminho lá com algum problema na organização, e tinha um convidado americano também que errou o caminho. Mas esse Osmar Campesato, acho que é interessante falar, porque pouco se fala sobre ele, e ele foi um dos maiores rivais que eu tive durante a minha carreira. Em novembro desse mesmo ano de 83, ele ganhou uma competição que teve no Brasil, a segunda edição, né? E eu fui segundo, né? E aí depois eu passei a vencer as competições a partir de 1984, sistematicamente, com ele em segundo lugar. Mas é interessante porque o ciclismo sempre teve uma importância muito grande no triatlon, principalmente quando as regras colocam a competição como uma proibição de vácuo. Se você não pode usar o vácuo do seu adversário, então é uma prova individual, o que é difícil até de controlar, você tem uma vantagem muito grande, porque se você for analisar em termos de percentuais, o ciclismo ele tem uma contribuição relativamente de tempo maior do que as demais modalidades. Então, um bom ciclista que consiga nadar e correr, né, ele tem alguma vantagem, eu diria assim, né? Em relação ao volume que é praticado naquela época, e a metodologia utilizada, como eu falei, eu vinha da escola lá de natação competitiva do Minas Tênis, né? Então a gente usava frequência cardíaca, não tinha frequencímetro, mas tinha o dedo. Você colocava o dedo ali, ele falava, prepara, todo mundo contava, vai. Então eram 6 segundos e a gente comunicava ao treinador a frequência ao final de cada tiro ou no momento em que ele desejasse conhecer a carga interna, né? O impacto que estava sendo gerado daquele estímulo que ele estava propondo para cada um dos atletas. Então, a frequência cardíaca sempre foi utilizada, apesar da gente não ter
monitor cardíaco. E essa zona 2 seria, assim, uma maneira simples de você analisar, você ter uma intensidade e que te permita conversar, fazer uma conversação sem ficar picando as palavras, né? Eu vou amanhã, por quê? Porque eu estou com a ventilação aumentada, então eu não consigo fazer uma frase completa. Isso daí já estaria passando do limite de intensidade que eu deveria estar. Então, o limite do Z2 é esse limite, onde eu estou com uma intensidade, onde eu sou capaz de me comunicar com o meu parceiro. Muito embora eu não treinasse com muita gente, não dava. Eu tinha um treinador na época que ia em vários treinos de motocicleta do meu lado. Ele é uma figura clássica do atletismo, né? E é o Jorge Augustines, né? E ele ficou ao meu lado ali 5 horas, 6 horas de motocicleta, às vezes debaixo da chuva, dando um apoio. Então, essa discussão da intensidade, olha, está meio forte, você não estava conseguindo falar, diminui isso. Então, sempre houve essa preocupação em termos de intensidade e em termos de volume. E o que era um volume médio? Eu sempre almejava ficar em torno de média anual, de 400 entre 450 quilômetros por semana de ciclismo, de volume, de média. Muito embora existissem blocos onde a gente tentava chegar em 500, 600, mas era algo em torno disso, porque a gente tinha outros... Duas modalidades. Envolver na natação e na corrida, né? Em horas semanais, na sua memória, quantas horas semanais você dedicava às 3 modalidades somadas? Essa conta era em torno de 25 horas. 30 horas, alguma coisa assim, né? E às vezes chegava a mais, mas vamos botar uma média aí de 30 horas, 25 a 30 horas. Vamos voltar para a minha primeira pergunta. Se a gente dividisse grosseiramente, não cientificamente, ciclistas em 3 grandes categorias, ou treinadores de endurance, talvez em 3 grandes categorias de horas. Então, quem treina de 0 a 4 horas por semana, quem treina de 4 a 8 horas por semana e quem treina 8, 10 horas e quem treina acima de 10 horas. O que muda nesse balanceamento entre Z2 e treino intervalado para cada uma das 3 classes? Que faça algum sentido. Faz sentido. Eu acho essa pergunta excelente, porque o que a gente pode pensar é que exista um mínimo de estímulo para gerar as adaptações propostas pelo Z2. Eu diria que seriam 4 horas por semana. Você tem ali um mínimo de benefício que faça valer a pena você ficar em Z2. Agora, como eu falei em algum momento, né, a metodologia do treinamento ela não pressupõe só o Z2, é porque o Z2 se popularizou agora. Mas você tem o Z1, que é aquecimento e outras educativos, né, coisas que são importantes. A natação explora muito isso, né? E você também tem o Z3, Z4, Z5, né? Ou às vezes Z6 e Z7, dependendo da distribuição que você faz. Eu estou dizendo é importante a gente pensar que uma metodologia real de treinamento ela não pressupõe apenas um tipo de estímulo, né? É uma mistura de estímulo. Por isso é que no treinamento não basta você ter o conhecimento ou a experiência como atleta, você tem que ter a experiência também como treinador, porque é uma arte, né? Você fazer essa composição de acordo com as necessidades do atleta, né? do seu atleta especificamente. É importante pensar nessa distribuição, né? Porque se você diminui muito o tempo semanal de treinamento, você deu o exemplo aí, a primeira categoria, pessoas que treinam menos ou até 4 horas por semana. Então, aí elas caem exatamente naquela, eu diria que é a cilada dos anos 90, início dos anos 2000, onde se dizia, em todo canto que eu ia, primeiro que eu era criticado porque eu treinava altíssimos volumes, né? Isso não se faz mais. Hoje em dia, se treina menos com maior intensidade. Era essa frase que eu ouvia que causava um certo incômodo, né? Por que causa incômodo? Porque é exatamente esse o caminho, no meu entendimento, né, e de outros também, o caminho para o overtraining e outras
outros empecilhos ao seu desenvolvimento, né? Em que contexto? Você nunca treina forte, porque você está sempre cansado do treino do dia anterior. Você também não promove as adaptações que você precisa promover, que requerem algum volume, porque você está sempre treinando num patamar um pouco acima. É aquela história que eu costumo dizer que as pessoas treinam médio. Quem treina médio não treina forte como deveria, nos momentos que deve, e não treina as adaptações que são necessárias para permitir treinar nessa alta intensidade e depois competir nessa alta intensidade. Vendo toda essa discussão hoje de volume em Z2 e adicionando aí o tempero do HIIT, né? Eu lembro, então, dessas sessões de treinamento intervalado no VO2, que eu fiz muitas, né? Talvez, se eu pudesse voltar ao tempo, eu não teria feito tantas, teria feito forte, mas uma intensidade um pouco mais baixa e não tão próxima do VO2 máximo. Mas essas sessões feitas no VO2 máximo, que duram 15 minutos de esforço efetivo, são traumatizantes, entendeu? Traumatizantes física e psicologicamente. É óbvio que um atleta, de uma forma empírica, no dia seguinte ele vai treinar o quê? Devagar. Então, assim, e aí o outro dia ele vai treinar devagar ainda, só que aí ele pode aumentar o volume. Então, estou mostrando para você como é que, mesmo de uma forma empírica, lá na década de 50, por exemplo, as pessoas usando esse entendimento do intervalado que já existia, começaram a perceber, não dá para fazer intervalado 3 vezes por semana em altíssima intensidade. Não é sustentável. Tem que ter uma frequência e uma intensidade também que me permita a recuperação do corpo. Então, essa preocupação com a recuperação do corpo, tanto física quanto psicológica, é muito importante para manter essa durabilidade do atleta ao longo da temporada e ao longo dos anos, né? A fim de que ele possa se desenvolver de uma forma efetiva, né? Não é só treinar, é treinar e principalmente se recuperar dos estímulos que você promoveu. Então, mas nas classes de 0 a 4, de 4 a 8, 10 horas, faz sentido que tenha uma frequência maior de hits do que quem está treinando de 10, 15 horas para cima. Porque você não tem horas suficientes de Z2 para que Z2 seja uma base de referência. Então, esse mix ele muda em função dessas 3 faixas hipotéticas. Faz sentido isso? Então, por exemplo, de 0 a 4 horas, eu vou usar, 2 horas e meia de Z2 e vou usar 1 hora e meia de HIIT nos 4 dias por semana que eu faça. Se eu tiver de 4 a 8 horas, vai aumentar um pouquinho o Z2 e ter um volume mínimo de treino intervalado para que eu tenha alguma evolução. É claro que tem gente que só quer passear, socializar, nada contra. Mas quem busca alguma performance ou disputa de eventos amadores, e na hora que você vai para a faixa de 10 a 25, 30 horas, aí sim, você continua tendo um intervalado, mas aumenta o volume de Z2. Então, talvez exista um mal entendimento de que, assim, você pega a proporção de Z2 com intervalado que um atleta de Tour de France ou de Kona faz e traz ele para quem anda 4, 6, 8 horas, não vai fazer sentido, não vai ter evolução. É por aí? Então, eu acho que isso é um ponto muito interessante de se discutir. Na minha concepção, você deve proporcionar adaptações que permitam, por exemplo, você usar fibras de contração rápida que produzem lactato, mesmo na presença de oxigênio. E lactato aqui não é entendido como causa de fadiga, nada disso, é apenas um produto do metabolismo que, inclusive, é substrato energético para gerar energia na própria fibra em que foi produzido ou nas fibras vizinhas. Mas para correr uma maratona o mais rápido possível, que é outra situação interessante, né? Quem vence a maratona, quem é o melhor maratonista ou atleta de longa duração? É quem é o mais resistente. Não é o mais rápido para aquela distância. Então você quer percorrer aquela distância no menor tempo possível. E não quebrar. É o mais rápido que não quebra. Com certeza. Mas para colocar potência na resistência, você vai precisar usar fibra de contração rápida. Essas fibras, naturalmente, mesmo na presença de oxigênio, produzem esse lactato.
E quando o lactato começa a aparecer no sangue, ele é um marcador de que tem alguma coisa não funcionando adequadamente lá embaixo. Não é que o lactato vá prejudicar nada, simplesmente que o lactato está te indicando, olha, o funcionamento mitocondrial não está adequado, principalmente das fibras do tipo 1, que consomem abundantemente o lactato produzido nas fibras do tipo 2. Aí vemos essa história. Até quando você recruta fibra do tipo 1? Até 40%, 50% do teu VO2 máximo, você está usando fibra do tipo 1 predominantemente. A partir daí, você começa a usar algumas fibras do tipo 2. Né? Então, o recrutamento de fibras do tipo 2 é dependente da intensidade. E de fibras do tipo 1, você recruta em intensidades mais baixas. Qual é o estímulo principal para aumentar a quantidade de mitocôndria? Entre tantos, um principal é o aumento da concentração de cálcio dentro da fibra. E quando é que o cálcio aumenta dentro da fibra? Quando o músculo está contraindo. Então, vou traduzir isso para a prática. Como é que eu aumento a quantidade de mitocôndrias nas fibras do tipo 1 para que essas mitocôndrias das fibras do tipo 1 possam adequadamente utilizar o lactato produzido pelas fibras do tipo 2 e manter você com alta potência e longa duração, sem acúmulo de lactato, sem nenhum indicador de que algo não está funcionando? Se você aumentar o volume de treinamento em intensidades onde você use predominantemente fibras do tipo 1. É daí que vem essa fundamentação teórica, científica, para o Z2. Muito embora, como a gente já tenha falado, né, no esporte, né, de alto rendimento, e o ciclismo seja o sujeito que faz de uma forma diletantismo, né, e não competidor, seja o competidor, a ordem dos fatores é diferente. Né? Você primeiro fez, os atletas testaram, depois se popularizou e depois a ciência explicou. Não é assim, a ciência explicou e agora a gente vai fazer o que a ciência está falando. A ciência está simplesmente tentando entender o que funciona para o Pogacar e para outros grandes atletas no mundo. Então, acho que essa ideia é uma ideia interessante que mostra a importância de você ter assim, um objetivo biológico, como eu gosto de dizer, nas sessões que você realiza. Por que você vai fazer 5 horas em Z2, no seu Z2? Né? Porque eu quero gerar essas adaptações. Tá bom. Amanhã, o que você... eu preciso recuperar desse treino. E depois? Depois talvez eu quero aumentar ali o transporte de lactato, algo que precisa do aumento do lactato. Então, aí eu preciso de uma maior intensidade. Então, vou fazer uma sessão em Z4 ou em Z5. Né? Então, assim, se você consegue dimensionar os objetivos biológicos que você quer com cada sessão, aí eu acho que você consegue implementar uma programação que você consiga se desenvolver de uma forma bastante satisfatória. O percentual de Z2 nas 3 classes, ele faz sentido que ele mude ou não? Não faz sentido, não, porque eu acho que essas adaptações, como eu falei rapidamente, biológicas, de aumento de mitocôndria e de aumento de capilar, dependem de uma intensidade baixa. Se você aumentar essa intensidade, você não vai ter estímulo suficiente para poder gerar aquelas mesmas adaptações. Eu vou explicar isso por um problema do metabolismo aeróbico. Um problema que o metabolismo aeróbico tem, que é a vida aeróbica no planeta tem, é que, apesar do oxigênio permitir a geração de uma grande quantidade de ATP comparado a organismos anaeróbicos, que geram uma quantidade infinitamente menor, é que esse metabolismo sempre vai produzir espécies reativas de oxigênio. Popularmente são chamados de radicais livres. Uhum. Então, se você faz um treinamento em Z2, você produz espécies reativas de oxigênio numa quantidade, vamos dizer assim, pequena, moderada. O suficiente para gerar estímulo para a tua célula responder. Responder com enzimas antioxidantes que vão neutralizar esses radicais livres e vão permitir que você continue treinando. Quando você faz um estímulo muito intenso, a quantidade de radicais livres é muito maior. E isso não permite, muitas vezes,
que a célula responda de uma forma adequada. Ela responde, mas não o suficiente para neutralizar. Isso começa a gerar danos nas células que vão repercutir em lesões, por exemplo, e que acabam interferindo negativamente no desempenho. A gente tem que pensar em lesão não apenas em algo muscular esquelético, mas toda vez que eu tiver ali uma ruptura metabólica, eu começo a não conseguir processar adequadamente a glicose, o glicogênio, a não oxidar adequadamente a gordura. Isso começa a gerar uma inflexibilidade metabólica que compromete o rendimento. Então, por isso, dito isso daqui, né, eu acho que o percentual deve ser em torno de 80% em Z2 e 20% em outras zonas. Se você não tem tempo para fazer isso, em termo percentual, você vai usar o tempo que você tem, né? Sim. Mas você pode usar essa estratégia de ciclos, né? Blocos. Uma semana e 2 semanas, as 2 primeiras semanas da programação, você faça isso de uma maneira bem estruturada. Na outra semana, uma semana de choque, você pode fazer isso que você estava propondo. Aumenta a intensidade, diminui um pouco a proporção de Z2 e coloque na quarta semana uma semana regenerativa para que você consiga se recuperar desse estímulo que foi intenso. Teu corpo vai sofrer. Né? Então, o que eu estou pensando em termos de contrariar um pouco essa ideia de você aumentar a intensidade para compensar a falta de tempo que você tem é isso. Né? É eu manter um estresse crônico muito intenso que o meu corpo não vai ser capaz de assimilar. Se eu tenho esse problema, então eu vou adotar uma mudança geral na programação dessa maneira que eu falei. Olha, 2 semanas são dedicadas a essas adaptações que eu quero promover nas fibras do tipo 1. Uma semana vai ser mais intensa mesmo. E a outra semana vai ser uma semana regenerativa. Agora, essa distribuição de intensidade e volume, né, 2, 1 e 1, é também uma distribuição amplamente utilizada há muito tempo por atletas. Né? E talvez em 10, 20 anos, né, você começa a popularizar também as distribuições da carga de treinamento ao longo dos ciclos que podem ser elaborados por cada um. Aliás, um testemunho pessoal de que eu, curioso, e até por tecnologia, fui um early adopter de medidor de potência lá em 2007, 2008, e tendo treinadores individualizados, né, eu testemunhava de que eu sempre tive um limite de 8, 9 horas, nunca consegui treinar mais do que isso pela vida familiar, profissional. Mas como 8, 9 horas, eu conseguia andar junto com gente que botava 10, 12 horas não tão estruturado. Então, como a qualidade de treino, e nós estamos comparando coisas diferentes, mas eram pessoas da mesma faixa etária que eu, com o mesmo estilo de vida, de pressão de trabalho e família, porém que não tinham tanta disciplina e métrica de treino. Simplesmente botavam, agora quero fazer um treino forte. Não, amanhã eu quero fazer um girado. E sem essa estrutura, e como eu conseguia andar junto com quem tinha mais volume do que eu. Então, eu sou um defensor do treino de qualidade, como ele faz diferença e faz melhor uso do tempo de quem tem pouco tempo. Agora, dito isso, eu queria trazer um outro tema. Você viveu a vida acadêmica, a vida científica, e a gente observa que a verba científica pura, de ciência pura, é cada vez mais difícil. E cada vez mais você tem o estudo aprovado, financiado por empresas privadas que estão tentando buscar argumentos de vender produtos, sejam equipamentos, sejam suplementos, sejam vitaminas, e a indústria de wellness, digamos assim, explodiu. O problema desse segundo bloco é que ele é enviesado, né? Porque você vai fazer pesquisa e só vai publicar o que fala bem do teu produto. Por exemplo, eu vi uma vez uma pesquisa comprovando que beber cerveja todo dia fazia muito bem, financiada por um fabricante de cerveja. E a gente é inundado, ainda mais com rede social, de todo dia tem um post de saiu um estudo
que beber água a cada 15 minutos aumenta 10 anos de vida. Saiu outro estudo que você ficar sem beber água o dia inteiro aumenta 9 anos o seu tipo de vida. Isso causa uma confusão no usuário leigo, e eu queria que você trouxesse o seu ponto de vista sobre essa história. Que informação dá para confiar? Bom, então, em relação a isso que você disse, também são temas importantíssimos em relação à verba para pesquisa. Se você separar o Brasil e os outros países no mundo, né, o Brasil sobrevive a duras penas na pesquisa graças a órgãos de fomento estatais, né, CNPq, FAPESP, FAPERJ e outros órgãos de fomento, e a iniciativa privada tem uma participação ínfima, pelo menos na pesquisa de ciências biológicas e da saúde, né, aqui no Brasil. Mas, no exterior, ela tem uma participação enorme, muito grande. E, obviamente, você tem que ter uma ética do pesquisador de realizar o experimento, o estudo que foi proposto e financiado por uma grande multinacional, por exemplo, para validar o produto dela, mas se você está contratando aquela equipe de pesquisa para poder testar aquilo, eticamente, aquele pesquisador não pode receber um dinheiro direto para ele, o financiamento está sendo para o estudo, para ele dizer se funciona ou se não funciona, por exemplo. O correto seria isso. É óbvio que existem desvirtuamentos desse processo em todos os lugares do mundo, mas não faz parte da boa prática da ciência. E por falar em ciência, eu acho que é interessante, respondendo aquela segunda parte, você tem ali um momento da observação, né? É o método científico, né, que ele tem que ser observado, da observação de uma hipótese que é gerada, que qualquer pessoa com uma boa fundamentação pode gerar essa hipótese, e da metodologia que você vai usar para testar se aquela hipótese é verdadeira ou se ela é falsa. É nessa questão da metodologia que a maior parte dos artigos científicos se complica. Né? Se complica em que sentido? Eu vou ver lá a metodologia desse que falou aí da água, ou qualquer um desses exemplos que você deu, e você começa a ver vieses metodológicos que inviabilizam completamente o resultado. Então, é importante que a metodologia abarque adequadamente esses critérios científicos, né, de validade, fidedignidade, reprodutibilidade de resultados, a fim de que você possa confiar minimamente naquilo que está sendo proposto. Depois você faz ali, apresenta os resultados, discute aquilo e pronto. Isso virou uma verdade? É outra questão também interessante. A ciência está sempre aberta a ser reformulada, né? As verdades na ciência não são absolutas. A ciência produz o conhecimento que se aproxima de algo que a gente idilicamente pensa ser a verdade. Talvez ela seja inatingível. Você vê que, ao longo do tempo, a gente vai aguçando o nosso olhar e melhorando o entendimento do que acontece. Só que aquilo sempre aconteceu, só que a gente via de uma maneira e com novas tecnologias e novos instrumentos, a gente consegue ver de uma maneira diferente e reformular os achados anteriores. Então, acho que isso é importante, né? Você pensar, um estudo científico demonstrou isso. E então a verdade foi estabelecida nesse sentido. Primeiro, isso não é um equívoco, né? A ciência não estabelece verdades, né? Ela aguça o conhecimento, aproxima um pouco, talvez, dessa suposta verdade. E depois como é que você fez para chegar a esse conhecimento. Nessa parte metodológica é muito importante. Então, boas revistas científicas que publicam esses artigos, elas têm um corpo de revisores, muitas vezes rigorosos, né? São especialmente rigorosos com os brasileiros, né? O brasileiro tentando publicar tem um rigor maior, assim, culturalmente, não sei se eu acho que um sueco querendo publicar na Journal Apply Physiology em relação a um brasileiro tem ali uma certa observação maior, um rigor maior para o brasileiro. Como é que você fez isso?
você não tem verba. Não, ninguém faz esses questionamentos, mas ele quer saber exatamente como você chegou àqueles resultados. E começa a te fazer 1 milhão de perguntas, que é a partir da revisão da publicação, para saber se aquele artigo merece ser publicado naquela revista, que gera a negação de vários grupos de pesquisa com estudos relativamente bons aqui no Brasil, mas que não passam, às vezes, por esse escrutínio rigoroso dos revisores. Então, aonde eu posso encontrar esse tipo de informação que eu possa confiar? Que mesmo assim eu tenho que analisar a metodologia, né? Não posso confiar cegamente no que eu estou lendo, mas eu diminuo um pouco as chances de ter vieses negativos e que interferem negativamente no resultado, procurando revistas que têm um alto fator de impacto. Por exemplo, aquele PubMed, ele reúne um grupo de revistas que tem alto fator de impacto de leitura e também de referência. Esse fator de impacto ele é importante na ciência, não é só porque as pessoas leem aquele trabalho, mas é porque outros pesquisadores citam aquele trabalho porque o consideram como uma boa metodologia e o resultado importante para poder explicar o que eles estão tentando investigar. Então, acho que essa consideração é importante de ser feita. Existem estudos e estudos. Não é assim, eu vejo isso na internet, né? No Instagram, por exemplo, né? Qualquer estudo virou estudo. E não é qualquer estudo é estudo científico propriamente dito, né? Para ser científico, você tem que obedecer o método científico. E, para isso, você tem que ter um mínimo de possibilidade de analisar criticamente como aquela metodologia foi desenvolvida. Né? E tem uma praga recente que é o ChatGPT, que as pessoas colocam lá e o que o ChatGPT responde vira uma verdade absoluta, quando dificilmente será um fundamento de pesquisa ou de fontes mais maduras e responsáveis. Nisso até me lembra uma piada, né, de que foram fazer um estudo sobre quais eram os alimentos mais mortais e chegaram à conclusão de que a água era o elemento mais mortal, porque era a única coisa comum a 100% das pessoas que morriam. Então você deve parar de beber água, porque quem bebe água morre. É o tipo de... Deve ter algum estudo dessa maluquice. É uma piada, mas é uma tem um piada, mas sentido... é interessante que essas piadas, elas, no fundo, se você for esconder lá, vai encontrar algumas verdades. Tem localidades onde a água está contaminada mesmo. Né? Então, a água, que é um elemento essencial à vida, acaba sendo um elemento tóxico e venenoso, dependendo da localidade. Mas é claro que isso não se aplica a todos os lugares. Quando a água é potável e é possível de se beber ela, tem acesso a ela, ela deve ser consumida dentro das necessidades da sede. Né? Então, assim, é importante a gente sempre... Acho que o maior legado da ciência é esse, né? É você desenvolver um senso crítico acerca do que existe, do que você é, do que você faz e do que está acontecendo no mundo ao seu redor. Né? Acho que isso é o mais importante. Roger, na tua trajetória desses 40, 50 anos, praticando e estudando fisiologia e esporte, inúmeras evoluções de um monte de coisas. Mas muita gente destaca que uma das maiores evoluções, e principalmente nos tempos recentes, foi na parte de suplementação e alimentação. A gente fala de forma anedótica, né, quantos gramas de carbo por hora, de que já foi 20, agora está se chegando em 100, 120, né, em alguns casos. Como é que você vê isso e a importância dessa evolução da qualidade dos suplementos? E a gente não está falando de doping aqui, a gente está falando de substâncias lícitas. Mas nesses teus 40 anos, e lá nos anos 80, o que você consumia para fazer treino, o que você consumia para fazer a recuperação do pós-treino, e o que está disponível hoje? Assim, as suas perguntas são excelentes, né? Eu fico muito satisfeito em ouvi-las e poder ter a oportunidade de falar sobre esses temas todos, né? Esse é outro tema fascinante, né? Porque a nutrição esportiva, no contexto fisiológico, é óbvio que o conhecimento
evoluiu, vamos dizer assim. A gente sabe mais do que a gente sabia há 100 anos atrás. A gente tem produtos importantes que podem colaborar para acelerar a recuperação ou para manter a potência durante o ciclismo, né? Por exemplo, você falou do carboidrato, então você se entende algo que se imaginava no passado, não dá para aumentar muito a concentração de glicose ou o volume ingerido de glicose que o seu estômago não vai absorver, o seu intestino, desculpa, não vai absorver. Hoje se sabe que os transportadores de glicose, também de frutose, aumentam a expressão, já que são proteínas, né, de acordo com a oferta. Né? Então, você pode treinar o seu intestino para poder absorver uma maior quantidade de glicose. Mas, se você voltar lá para a década de final de 70, 80, você via ciclistas pedalando com rapadura. Né? Banana, pão, isso daí é uma coisa sempre tradicional no ciclismo. E na Alemanha se saía com batata cozida, algo da cultura deles também. Né? O que eu quero dizer com isso é que assim, a dieta, assim como o treinamento, ela também foi testada pelos atletas e depois a ciência lapida isso para saber, de fato, o que funciona, o que não funciona, o que é útil, o que não é útil. Então, você tem produtos hoje que podem contribuir de alguma maneira, ainda que seja pequena, para o rendimento do seu corpo? Você tem whey protein, creatina, que podem ser utilizadas após o treinamento, você tem a própria suplementação com carboidratos, tem outros recursos também que você pode utilizar para poder manter essa potência ao longo do tempo. Mas acho que o mais importante de tudo isso é o impacto calórico que você tem. Tem alguns estudos interessantes que mostram que você não consegue sustentar por muito tempo um gasto energético maior do que 2,5 vezes o seu metabolismo basal. O que isso quer dizer? Se você gasta em repouso em torno de 2.000 quilocalorias, só arredondando, né, um homem de 70 quilos, né, 2,5 vezes isso, que seria 2 vezes, seriam 4, vamos botar aí 5.000 quilocalorias. Seria o máximo que você conseguiria gastar diariamente, sem interferir negativamente no teu organismo. É claro que você consegue ver aí o Tour de França, às vezes o sujeito ele gasta 8.000 quilocalorias numa etapa. Uma etapa, e ele come 8.000 quilocalorias, por exemplo. E a ciência ajuda isso, porque você consegue compactar em líquidos e em outros alimentos que não estavam disponíveis. Imagina comer 8.000 quilocalorias de macarrão. Né? Então, o carboidrato em líquido acelera esse processo de reposição calórica. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não consegue sustentar isso muito tempo. Se você insistir em gastar 8 e comer 8, o teu organismo ele não tolera isso, ele começa a diminuir o gasto de energia de outros órgãos, de outros sistemas. Então você começa a ver, por exemplo, um exemplo clássico, não é um hipotiroidismo, mas a sua glândula da tireoide começa a produzir menos hormônio da tireoide. Ainda está dentro do valor da normalidade, mas está menos do que você precisava ou do que você tinha. E o objetivo disso, o hormônio da tireoide, por exemplo, tem esse papel, é diminuir o teu metabolismo, desacelerar você. Para quê? Para preservar você ao longo do tempo. Então, o que eu quero mostrar com isso é que você tem limite no que você pode gastar, e isso aí você deve considerar, inclusive, para o sujeito que tem tempo para treinar e entendeu que quanto maior o volume, maior a quantidade das adaptações, mas tem um limite, que é esse limite aí que a gente está falando. Né? E o outro aspecto é esse aspecto calórico. O que a ciência colaborou ao longo desses 30, 40 anos? Em grande parte, você consegue atender as suas demandas de gasto de energia com alimentos compactados, né, processados de uma maneira que você consegue sustentar isso durante um período curto de tempo, não pelo ano inteiro, como eu falei, mas por algumas etapas
por exemplo, 20 dias no Tour de France, né? Ou algo parecido. Um grande desafio da nutrição é saber comer certo e principalmente durante um treino longo ou durante uma prova, onde a sua cabeça se perde. E uma promessa para resolver isso são os medidores de glicose que você use no corpo, né? Porque medir glicose é uma tecnologia antiga, que você faz de várias formas, do sangue. Em que ponto de credibilidade os medidores de glicose estão para entregar esse sonho que apita aqui no Garmin, come um gel, come uma barra, ou bota mais 20 carbos, enfim, de qualquer interface que você esteja, mas chama atenção que está na hora de comer. Porque muitas vezes, e eu tenho a minha experiência aí de amigos, de que você vai para o prego, não porque você não estava treinado, mas porque durante aquele treino ou aquela prova, você se perdeu e comeu errado. E aí ficou atrasado no ciclo, seja de bebida ou seja de alimento, gel ou barra, e aí foi embora. Perfeito, ótimo. Comer durante a competição longa é essencial. Na época lá do Ed Merckx, né, tem documentários interessantes do sujeito que entra na fuga lá e começa a abrir, mas decide não parar, não pegar nada nos postos de apoio, né, não comer. E quebra em algum momento. Então, comer durante o evento ou mesmo durante o treinamento é fundamental para preservar o rendimento. Uma questão importante do comer carboidrato, basicamente, né, é que isso daí não contribui para poupar o glicogênio intramuscular que é necessário para manter essa potência. A contribuição é ínfima. Alguns estudos recentes mostram que essa alimentação é basicamente para o cérebro. Quando o glicogênio hepático começa a cair e você começa a ter dificuldade de manter a glicemia, aí o cérebro sente. E ao sentir, ele começa a desligar as unidades motores e aí aquela questão da motivação, ela passa, né? Porque é o seu cérebro te desligando. Não basta você querer. Vai ser difícil você suplantar isso e se alimentar com glicose, mantendo a glicemia e mantendo o aporte de energia para o cérebro, é fundamental, então, para manter a potência durante o evento prolongado, e ainda mais a gente sabendo hoje que o intestino ele se adapta a volumes maiores de carboidratos. Muito bem. Em relação aos medidores, isso é uma falha tecnológica ainda do presente. Eles são muito, muito, muito imprecisos. Mas não é só o medidor para atleta também. Mas até o medidor de glicose para os diabéticos não tem uma precisão adequada ou esperada em termos científicos e clínicos, vamos dizer assim, né? Então, não dá para confiar muito. Isso tem que melhorar. Essa tecnologia de aferição dos valores de glicose tem que ter uma reprodutibilidade maior, uma fidedignidade maior desses resultados. Eu não posso ter, no momento, 83 miligramas por decilitro e, um minuto depois, ter 50 miligramas por decilitro e, um minuto depois, ter 60. Né? E, muitas vezes, você tem informações meio caóticas. E uma margem de erro absurda, que está muito fora do razoável. Ainda que você não tenha esse exemplo exagerado que eu dei, você começa a desconfiar do equipamento. Então, assim, as informações fornecidas por essas novas tecnologias, elas têm que ter um mínimo de fidedignidade, de reprodutibilidade para poder serem utilizadas com segurança. Roger, nessa tua experiência, e assim, muito grato dessa aula que você está dando para mim e para os nossos ouvintes, a cabeça é o elemento fundamental da performance? Né? Nesse contexto, com certeza né? Então, você tem pessoas motivadas, e a motivação, isso é assim, uma análise genética, né? Como você estava falando em algum momento,
que você treinava menos volume do que os seus colegas, e embora tivessem vidas semelhantes. A gente nunca pode esquecer do componente genético, né? As pessoas não são iguais. Embora elas podem ser submetidas aos mesmos estímulos ambientais, mas elas são diferentes, né? Existe uma variabilidade genética enorme na nossa população e é isso que garante, inclusive, a sobrevivência de uma espécie, é essa variabilidade que existe dentro dela. Do contrário, se fosse todo mundo igual, um primeiro evento adverso no ambiente que acontecesse exterminava todo mundo. Mas não é o que acontece, porque as pessoas são diferentes, né? Dito isso, acho que é importante lembrar que existem pessoas que têm uma necessidade diferente das outras, né? Então, eu acho que essa questão genética ela é relevante junto com o aspecto ambiental. O rendimento ele depende dessa combinação entre genética e ambiente. E aí no ambiente está o treinamento. Né? O treinamento, ele, inclusive, pode modular essa parte genética com alterações que são chamadas epigenéticas, que são informações genéticas que estão silenciadas, por exemplo, quando você passa o dia inteiro no sofá, a vida inteira no sofá. A partir do momento que você é exposto a um treinamento, você começa a acordar alguns genes e começa a mudar completamente o funcionamento ali da tua máquina. Então, acho que esse contexto é um contexto também interessante que deve ser considerado tanto no aspecto do treinamento quanto no aspecto da nutrição. Tem uma individualidade aí que deve ser lembrada. Roger, eu queria deixar aqui o resultado de uma pesquisa do IPAP, que é o Instituto de Pesquisa Álvaro Pacheco, que quem tem medo de pedalar e ir da rua ser atropelado, o que mais mata é ficar no sofá. Ir para a rua e treinar pode te machucar, mas o que mata de verdade é ficar no sofá. Tudo depende de muita vontade. Tudo no ser humano que você quer conquistar depende da vontade humana. Então, a vontade tem a ver com a tua motivação, que é intrínseca, se ela é... Tem gente que nasce mais motivada do que a outra, né? Não é claro que tem técnicas para você aumentar a motivação do sujeito, né? Mas, no contexto biológico, quem comanda a tua contração muscular, que é voluntária, é o seu cérebro, é voluntário. Eu contraio porque eu quero. Inclusive, tem trabalhos muito interessantes, né, mostrando que, por exemplo, quando você faz algum esforço máximo numa esteira e quando faz esse mesmo esforço na rua, sob o sol, por exemplo, com o calor do ambiente, na esteira, num ambiente condicionado, né, com temperatura controlada, tudo isso. As chances de você ter problemas durante esse evento aqui na esteira são interessantemente maiores do que quando você está na rua, porque na rua, sabe o que acontece? O estresse térmico começa a impactar o seu sistema nervoso, que começa a diminuir involuntariamente, no caso, né, a sua intensidade, apesar de você querer manter aquela outra intensidade. Ou seja, não é bom enganar o cérebro. É isso a mensagem que a gente tem disso daí. O seu cérebro, ele comanda, né, o teu corpo. Ele não é separado do teu corpo, né? Essa visão cartesiana, dualista, né, de separar o cérebro do corpo, é algo que vem sendo assim, ultrapassado, né, com o tempo. Né? Hoje a gente já tem o entendimento como um corpo como uma unidade única. Né? E o cérebro, então, faz parte do corpo, ele é o corpo. Né? Então, se você considerar que é o cérebro que controla a contração, e isso é fundamental para você manter a potência durante o exercício prolongado, sim, é tudo do cérebro. Aí, agora, o cérebro tem várias influências. Tem essa influência da vontade extrema, que é algo que uns têm mais do que outros, que é genético. Tem acontecimentos durante a sua vida que vão te motivar mais do que outras pessoas. Tem pessoas que acham isso uma perda de tempo, porque assim, essa capacidade humana de querer fazer alguma coisa, ou se testar, conhecer os seus limites, é algo também singular.
Se você pensar biologicamente, a gente não foi projetado evolutivamente para fazer esforço em alta potência por um longo período de tempo. A gente foi projetado para fazer esforço por longo período de tempo de uma forma persistente e moderada. Né? Esses caçadores-coletores do passado, que passavam horas caçando, eles não iam correndo no ritmo dos maratonistas de hoje, né? Eles iam trotando e tinha uma estratégia, né? Era para cansar o animal. Cansar o animal de quê? De hipertermia, porque ele não tem. A gente, isso também é muito interessante, né? Porque a gente não tem os mesmos atributos de velocidade, de força, de qualidades físicas que outros animais, né? Que muitos competidores têm, mas a gente tem uma capacidade que os outros não têm, que é essa capacidade de termorregular de forma eficiente durante o esforço. Então, se você bota isso numa caçada de 12 horas, por exemplo, aí um guanu, um animal de grande porte, vai fadigar por hipertermia e poder ser abatido por alguém sem armas. Né? Eu simplesmente cansei ele por perseguir ele por muito tempo. Complementar para o nosso ouvinte de que existe uma história de que os caçadores africanos e, teoricamente, os primeiros maratonistas, né, eles faziam um arco e saíam correndo e escolhiam uma presa, e essa presa dava um sprint, parava para descansar. Dava um sprint por mais de 70, 80 km por hora, ele naquele trotezinho. Só que como ela só troca calor pela língua, chegava uma hora que ela não conseguia trocar o calor e caía dura de hipotermia. Então, essa técnica de caçada cercando naquele trotezinho acabava matando o animal sem dar jogar nenhuma lança ou nenhuma flecha. Isso, é mais ou menos isso mesmo. E isso é interessante só destacar que isso aconteceu provavelmente antes do advento do nosso cérebro, de grande proporção em relação ao corpo. Nosso cérebro cresceu. Para o nosso cérebro ter crescido, a gente tem que ter tido acesso a uma grande quantidade de caloria. Só que como é que eu vou ter acesso a grande quantidade de caloria se eu não sou mais forte, se eu não sou mais rápido, eu não tenho atributos físicos que me permitam competir de igual para igual com os grandes predadores? Né? Então, essa teoria da caçada de persistência, que normalmente começava de manhã e ia ao longo do dia. Se você for na África fazer um safari, por exemplo, ao meio-dia, tu não vai ver animal, porque todos eles têm esse comportamento de evitar a exposição à radiação solar para evitar o superaquecimento, já que animais, de um modo geral, até o cavalo, têm limitações de termorregular quando você mantém potência por longa duração. Muitos termorregulam com o ar que evapora da boca. Pela boca. Eu só acrescentaria aí que são as espécies que sobreviveram, porque com certeza tinha espécies lá no passado que não tinham esse cuidado de comportamento e não sobreviveram. Então, é a adaptação constante das espécies, e as que a gente vê hoje, deveria ter espécie que ficava no sol e não durou as gerações porque foi fritada. Esses comportamentos são evolutivamente aprendidos, vamos dizer assim, claro. Mas o importante aí é essa densidade de glândulas sudoríparas. Né? O cavalo até tem glândulas sudoríparas e sua no esforço. Inclusive tem uma competição, não sei se você já viu, é o homem contra o cavalo. Uma é realizada na Inglaterra, outra é realizada na Austrália ou Nova Zelândia, que nos anos que está calor, são 50 quilômetros. O homem correndo e o outro montado no cavalo. Nos anos que está muito calor, o homem ganha. Ganha porque o cavalo superaquece, embora o cavalo seja muito mais veloz, inclusive em distâncias relativamente longas. Né? Mas, se você tem um estresse térmico muito grande, vai durar mais tempo aquele que consegue termorregular de uma forma mais adequada. E só para juntar esse tema que a gente está falando com aquele anterior, eu iniciei essa explicação exatamente para isso. O aumento da temperatura corporal é um dos fatores que faz o seu cérebro começar a desligar unidades motoras. Para quê? Para que você diminua a intensidade. Se você diminuir a intensidade, você vai
gerar menos calor e não vai superaquecer na mesma velocidade que você estava superaquecendo, entendeu? Então, é um mecanismo de proteção que é difícil de você driblar. E se você dribla, aí você pode ter consequências indesejadas por esse artifício que você adotou. Roger, dá para a gente ficar, cada vez que você fala, me ocorre uma outra pergunta, e com certeza eu vou te convidar para outros programas. Muito, muito obrigado pelo teu tempo, por compartilhar a tua experiência e sabedoria, em nome de todos os ouvintes aqui da Gregário. Muito obrigado e, com certeza, você vai estar de volta aqui para a gente falar de mais coisas. Obrigado, Alvo. Obrigado pelo convite. Espero que os ouvintes tenham gostado também, como eu gostei, como você está dizendo que gostou também.